A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Amém. Podem estar sentados. Nós vamos dando continuidade ao estudo do livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Que a gente está vendo um estudo superficial. Não está ligado. Nem o microfone está desligado. Agora, isso melhorou. Muito obrigado. Os irmãos alertaram. É um estudo não tão aprofundado, não dá para parar, mas é um estudo que dá uma visão geral sobre o livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A gente continua mais um pouco hoje e no domingo, dia 8, se Deus permitir, a gente conclui. Tá bom? Amém. Então hoje a gente vai passar um pouquinho mais rápido, já tendo em mente o que a gente estudou no primeiro encontro, né? No domingo. Então, ali no primeiro encontro deu para ter uma ideia da carta, o que ela se propõe, da situação daquela cidade chamada Éfeso, quando aconteceu a viagem do apóstolo Paulo, que foi a cidade que mais tempo ele ficou, como nós vimos, né? E todas as suas viagens missionárias foi ali em Éfeso, cidade da deusa chamada Diana, enfim. Então vou pedir para nós abrirmos a Bíblia no capítulo 2 desta carta, só para a gente ler um texto referência bem conhecido, 2, 8 e 9. Para a gente tratar inicialmente do 1 ao 10. 2, 8 e 9. Bem, capítulo 2, versículo 8 e 9, que é o texto bem conhecido. É o João 3,16 de Efésios 2. O João 3,16 de Efésios é esse aqui. Tá? Que está nas nossas camisetas, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão conhecido. E no Efésios é essa aqui. Não é isso? Então, Diz foi igual, não interrompendo. Fala, Valéria. Do pastor. Olha, o Senhor é meu pastor lá em João, em João 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fundo muito o nariz, que eu já falei até para a Janete que eu tenho rinite e fica aquela secreção. Eu fico... Quer papel? Não, eu tenho aqui meu lenço. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor, porque, tá, em João 2, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras. Recording has started. Está gravando isso. Não. Isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, dando continuidade, esse capítulo de número 2, dos versículos 1 ao 10 em especial, o apóstolo agora, depois de ter dado aquela, vamos dizer assim, explanação à igreja, no modo de exaltação do Pai, né, do Filho, do Espírito Santo, da sua obra, que Deus preparou tudo antes da fundação do mundo para nós, para aqueles que são igreja do Senhor, que se achegam ao Senhor, os benefícios, aonde estamos assentados. E ele vai repetir ainda essas coisas dos locais, regiões celestiais, em algumas versões lugares celestiais, em Cristo. E nós vamos ver de agora em diante outra expressão que ele vai usar muito, que é semelhante a em Cristo, em amor, em amor, em amor, em amor. Ele vai usar muito isso, porque se não tiver esse fundamento que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né, que fala da suprema excelência do amor, tá? Quem quiser ver, é lá no 1 Coríntios 13, se não tiver esse fundamento, você pode fazer o que você quiser, você pode ser um grande milagreiro, você pode fazer, a palavra de Deus diz isso, o Jesus falou que aqueles que creram nele iam fazer coisas até maiores que ele, né?
disse seus discípulos, olha, basta o discípulo ser igual ao seu mestre, não ser maior. Né? Paulo dizia, eu sou imitador de Cristo, sede meus imitadores. Mas sempre colocando o Senhor Jesus em primeiro, ele está em primeiro. Mas tudo isso é considerando essa premissa, que é em amor. Se o propósito for outro, as coisas até podem acontecer, alguns milagres, algumas coisas que o Senhor faz em benefício da igreja, em benefício daquele que está sendo curado, não do curandeiro, né? Em benefício de um monte de gente. O Senhor vai fazendo. No final vai ter prestação de contas. Tá? Então muita coisa é feita, porque de fato há poder no nome do Senhor Jesus, no sangue do Senhor Jesus derramou sobre nós. Então tudo é em amor. Então esse texto começa dizendo algo que já também está dito em Romanos, mas aqui ele fala de novo, que nós, né, fomos vivificados, ou seja, estávamos mortos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tá? Então não era uma morte biológica que nós estávamos, era uma morte por conta do pecado, delitos e pecado. Andávamos no mundo. Vocês vão ver que Paulo está falando vós, falando para os gentios, mas logo em seguida ele também vai incluir os judeus, porque a lei não salvava, não que a lei seja imperfeita, a lei do Senhor é perfeita. Né? Sobre lei do Senhor, eu recomendo Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19, você vai lá, você vai ver que diz assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Tá? Os testemunhos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, a gente tem muita tranquilidade quanto ao julgamento e juízo do Senhor, que está no Salmo 19. Então, nós que não conseguimos, a lei ela tem vários propósitos pedagógicos, Romanos diz isso. Tá? Então, para a gente não entrar muito, né, nesse detalhe, você vê que Paulo está dizendo isso. Nos quais, o que é esse nos quais que está no 2? Delitos e pecados. Ele está dizendo que em outro tempo nós andávamos nesses delitos e pecados. Era o nosso andar aqui, quer dizer, modo de vida. O nosso modo de vida era de acordo com o curso deste mundo, né? Curso deste mundo ou o modelo apresentado por esse mundo. Tá? Era essa a forma. E aí vem segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí vem o que eu falei para vocês, entre os quais, esses filhos da desobediência, todos nós, aí Paulo se inclui também. Ele estava falando para vós. Agora ele fala, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo toda a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Então toda a humanidade, na verdade, estava. Toda a humanidade estava. Quando o Senhor Jesus chega, ele vê o estado da situação de Israel, né? Que situação que ele estava. E como vimos em outros reis, tanto de Israel quanto de Judá, quantas vezes eles foram repreendidos com repreensões que diziam respeito que o que eles estavam fazendo, em alguns casos, era pior do que os pagãos. Pior que os pagãos. Tá? Em outros casos, a palavra também vai dizer pelos profetas, Ezequiel, por exemplo, que apesar de Israel ter sido uma mistura, as 10 tribos, né, Judá não deixou por menos. Considerou pior do que Israel. Porque não era para ser, mas ele considerou pior. Então, todos nós andávamos. Aí vem aquela coisa do superlativo que é bonito. Vem o mais, logo no 4, né? Aquela parte que a gente já tem verificado isso. Mas Deus que é rico em misericórdia. Em algumas versões rico, outras dizem assim, riquíssimo. Né? Riquíssimo. Você vê que é tudo... bastaria assim, mas Deus que é misericordioso. Já era maravilhoso, porque a misericórdia vindo de Deus é grandiosa. Mas a palavra usa riquíssimo,
tudo de Deus é insondável, infinito, é impenetrável, né? Você vai avançando. Você vai avançando. Mas, quer dizer, apesar disso tudo, desse estado decaído de vocês, pelo seu, superlativo, muito amor. Né? O amor de Deus, né? A expressão amor de Deus, já nos deixaria calmos, mas ele fala no muito amor, para o homem não pensar que Deus tem mais amor sobrando para mim, Deus dizer assim, não, acabou, o que tinha acabou, já foi distribuído. Isso é muito comum em festas, esse tipo de coisa, né? Ainda tem aquela empadinha? Não, acabou, infelizmente. Mas com Deus, o amor de Deus não tem fim. É muito amor. Com que nos amou? Esse amor não estava assim, de qualquer jeito. É o amor para amar nós em delitos e pecados ainda, hein? E aí Paulo repete, estando nós ainda mortos. De novo ele vem. Nos vivificou juntamente com Cristo. Aí você vê a ligação, um vínculo em Cristo. Aquela coisa de em Cristo. E aqui, nas Bíblias, quase todas, ou tem um travessão ou um parêntese, dizendo assim, pela graça sois salvos. Né? Isso era uma espécie, imagina Paulo conversando com qualquer um de nós, dando uma explicação. Paulo está querendo dizer com esse parêntese aí, algo do tipo... que ele anteciparia o ápice, né, dessa mensagem do capítulo 2 do 1. É como se ele falasse no pé do ouvido assim, de alguém, né? Ele vos vivificou, né, vos deu vida estando vocês mortos em delitos e pecados, o que lá em Romanos vai dizer sendo vocês inimigos de Deus. Inimigos, é mais ou menos a mesma coisa, inimigos de Deus. Aí ele quer chegar nessa grande mensagem. Aí ele faz aquele parêntese, aquele pé do ouvido baixinho. Olha, pela graça vocês são salvos. Porque a pessoa devia ficar assim preocupada com a história. Misericórdia, muito amor, mas meu estado morto. Em delitos e pecados, como é que eu vou me achegar a Deus? E aí ele antecipa e fala, pela graça sois salvos, onde ele vai bradar isso de maneira mais clara no versículo 8. Né? E nos ressuscitou juntamente com ele, ou seja, você percebe que são os atos de Cristo aqui. Vida, ressurreição, e aí nos fez sentar ou assentar nas regiões celestes em Cristo. Lembra do primeiro capítulo? Que começa assim: bendito o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele está dizendo tudo isso, que a ressurreição do Senhor Jesus, o seu corpo num estado, vamos dizer, intermediário aqui, e a sua ascensão era como se fôssemos nós já, os que creem, os que estão ligados nele. Porque o Senhor Jesus tinha um corpo, depois da ressurreição, que já não era bem exatamente como antes, porque ele, caminho de Emaús, os discípulos não conheceram ele. Aí ele se deu a revelar no partir do pão na casa lá do Cleófas. Eram dois, né? Um deles, o nome é Cleófas. O outro, acho que a Bíblia não fala, lá em Lucas. Os discípulos, apóstolos, com medo dos judeus, estavam reunidos numa casa, num domingo, sem Tomé estar presente. De repente, o Senhor Jesus entra, sem abrir porta, sem bater, ele passa para a parede e já entra trazendo paz. O Senhor Jesus só tem coisa boa para a gente. Como é que ele chega? Quem lembra? Paz seja convosco. Tem entrado assim nas casas. Paz seja convosco. O Senhor entra assim. Mas ali ainda tinha a mão fraca, a lateral dele pela lança, né? Nenhum dos seus ossos quebrados para se cumprir a profecia, né? O salmo. Tá certo? Aí no outro domingo que o incrédulo Tomé estava, ele vai lá de novo, e ele podia avançar em cima de Tomé, seu incrédulo. Ele entra de novo, dizendo,
Paz seja convosco. Inclusive para você, Tomé. Ah? Então, irmãos, isso é misericórdia. Tá? E, para concluir essa primeira parte, no 10, eu acho bem interessante, a gente já viu que é para que ninguém se glorie no 9, não é por obras, mas é pela graça, é o favor do Senhor, que nós somos salvos por meio da fé. Esse por meio da fé, se eu for abrir aqui, isso tem N vertentes de teólogos, estudiosos, comentaristas. Mas a grande maioria entende que esse dom de Deus é o conjunto todo salvífico. A salvação por meio da graça mediante a fé. A fé seria esse veículo. Sem a fé, seria um carro sem combustível. Você tem que ter a fé para o seu carro andar ou para o seu navio navegar e chegar no porto destino. Sem a fé, você não andaria. A maioria entende que é o conjunto. Tudo veio de Deus. Porque faz sentido, a meu ver, porque lá em Hebreus diz que quem é o autor e consumador da fé? O Senhor Jesus. E eu creio que é essa fé que ele está falando aqui. Não vai falar de outra fé que não seja a fé voltada para a salvação. Tá? Não é fezinha, não, para acertar na Mega Sena, essas coisas. Não, ninguém está falando disso. Fezinha não é fé salvífica. E no 10 ele diz que então, somos feituras suas, criados, ou seja, somos criados à imagem e semelhança dele. Para quê? Para boas obras. Agora, como é que foi preparada essas obras? Quem pode ler? Preparadas? Para que andássemos nela. Sim, vai até o final. Porque somos feituras suas, criados para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso, é isso que eu estava querendo. Deus, eu estou querendo dizer que as boas obras que nós já como crentes fazemos, irmãos, foi preparados por Deus. É isso que eu queria que vocês atentassem. Entendeu? Só Deus, Ele preparou de antemão as boas obras para nós fazermos. Por isso que não é por obras, para ninguém se gloriar. Então, todas as vezes, todos os dias que fazemos algo de bom, o Senhor se agrada. Mas saiba que foi o seguinte, Ele preparou para você, deixou a situação aparecer na sua frente, para você fazer e agradar a Ele. Amém? Amém. Obrigação, né? Hã? Obrigação nossa. Isso, mas para saber, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Entendeu? Está escrito isso. Então, o que eu queria dizer é mais ou menos, quem pregou aqui Ruth? Foi você? Você pregou Ruth. Vamos fazer umas perguntas de Ruth. Você vai com certeza. Você pregou Ruth? Não. Quando Ruth chegou lá no campo de Boaz para trabalhar, o que é que Boaz disse para os moços? Porque já tinha ouvido falar das obras dela. Não, mas para o trabalho da colheita dela, que ela ficou toda feliz, um saco enorme. Deixou derrubar, pediu para derrubar. Propositadamente, sem ela ver. Deixa umas espigas caindo aí, porque quando ela fizer este trabalho e chegar ao final, ela vai ficar muito feliz. E ela vai achar até que foi ela. Vai dizer, olha quanto eu colhei. Não sabe ela que o seu Senhor, o Senhor do campo, já preparou tudo de antemão. Entendeu? Entendeu? Não tinha visto esse lado. Ele preparou de antemão. Você faz um monte de coisa, chega, ela contou para Noemi, bati a meta, atingiu o benchmark. Não de empresa, claro, né? Com o seu senhor deixando tudo pronto para você fazer. Olha. Né? Ele só nunca disse isso. Aí Paulo vem e esclarece aqui. Deus preparou de antemão. Irmãos, porque o mal, ele está preparado para praticar o mal. O homem ímpio, ele se alegra, né? E se o mal
chegou num nível que estabilizou, ele vai pensar em algo que possa aumentar o nível dele, mais mal ainda. Mas o bem, Deus preparou para os seus filhos de antemão, muito antes já estava preparado. Entendeu? Então, todas as vezes que fizermos o bem, nós temos que dar glórias a Deus pela oportunidade que tivemos de ajudar alguém naquele dia, em alguma situação, naquele mês, porque Deus preparou de antemão. Amém? Amém. Sabendo que pela graça nós fomos salvos. Paulo agora, ainda no capítulo 2, do 11 ao 22, ele vai falar um outro mistério. O primeiro mistério era o próprio mistério da igreja, dessa questão igreja, né? Que a maioria sabe, né, o sentido de igreja, das irmãs, né? Tem várias definições, mas assim, de uma forma geral, é tirados para fora, né? Para fora do mundo, para ser separado, para trabalhar para Deus, não é isso? Amém. Igreja, eclesia, ou eclésia, depende como, são duas partículas do grego, ekle, isia, tirados para fora. Mas essa ideia, os irmãos sabem, seria exceto aqui o pastor e a Isabel, os irmãos sabem de onde veio do grego, por quê? Sabem, assim, eu posso fazer uma revisãozinha rápida. Por favor. Do tirados para fora? Eu não sei não. Não? Então vamos lá. É rápido. Um minuto vocês vão aprender. A eclesia do grego era o seguinte: era quando tinha uma espécie de assembleia, porque a Assembleia dos Santos. A igreja é isso, é uma reunião da Assembleia dos Santos. É uma assembleia. A assembleia faz o quê? Delibera alguma coisa. Então, na Grécia, quando ia ter uma eclesia, significa dizer que cada um de nós ia deixar o nosso cuidado e as nossas coisas particulares que estavam na nossa casa para se reunir no local público para deliberar sobre assunto comum daquele município, daquela cidade. Isso era uma assembleia, era uma eclésia. Você sai, meu problema eu resolvo depois. Você sai do seu privado. Né? O seu privado agora, com essa temperatura, é debaixo de um edredom. Mas você veio como eclesia, estarmos em assembleia, tratando de um assunto do reino de Deus, que é comum a todos, não um assunto particular seu. É dessa ideia do grego que Paulo transplanta, vamos dizer assim, e joga para a igreja. Então, quando ele fala eclésia, vocês não vão tratar de assuntos particulares, vocês vão tratar do reino do Senhor. A igreja vai estar aqui para tratar, vocês são embaixadores de um reino que não é o reino particular dos problemas da sua casa. Amém? Amém. Só para dar essa noção. Muito bom. Eclésia. Então vem dessa ideia, tirados para fora do mundo, separados para Deus, mas a origem mesmo é isso. Cada um sai da sua casa, vem da ilha, outro da Tijuca, e por aí vai, do Rio Comprido, e se reúne no lugar para tratar dos assuntos do reino. Amém? Amém. Beleza? Então isso. Portanto, Paulo agora vai falar de um mistério que é a união de judeus e gentios, porque isso era um grande mistério, né? Era um grande mistério naquela época. Por quê? Porque, eu não vou ler versículo por versículo, mas a aliança e as promessas eram feitas todas a Israel. Israel era o povo da aliança, das promessas. Então os gentios sempre ficaram à margem. Não tinha aliança, não tinha conserto com os gentios, né? Então o que Paulo quer dizer é que no versículo 12, por exemplo, os gentios eles eram estranhos aos pactos da promessa e por isso eles não tinham nenhuma esperança e sem Deus no mundo. Então essa era a situação de todo mundo que não fosse Israel. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe,
já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então ele começa a demonstrar uma reunião, porque os judeus já estavam perto, mas os gentios estavam longe. Agora, pelo sangue de Cristo, colocou todo mundo, né? Porque ele é a nossa paz, e de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação. Essa parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Fala da lei dos mandamentos. A lei dos mandamentos, que só era observada pelo judeu, e prosélitos, que eram aqueles que eles captavam dentre os gentios para seguir o judaísmo, né? Isso foi derrubado. Isso foi derrubado. Agora estamos em Cristo, na nova aliança, pelo sangue do Senhor Jesus, pelo seu corpo e pelo sangue. Inclusive, isso aqui é utilizado como uma parede que foi derrubada, porque também existia lá em Jerusalém um pátio próximo ao templo, em que tinha uma espécie de muro em que gentios não podiam passar além daquilo ali. E se eles passassem, eles eram passíveis de morte. Não era de 50 chicotadas, né? 40 menos uma, não, morte. Quando Jesus vem, morre por nós, nos salva pela graça, riquíssima misericórdia, acaba com essa parede de separação que era a lei dos mandamentos, e o entendimento que vai além, acaba com esse muro literal de separação que tinha lá. O judeu gentil pode adentrar nos mesmos lugares onde só os judeus podiam adentrar. Acabou essa parede, e não tem morte, pelo contrário, tem vida e vida em abundância. Amém? Então isso era um mistério também, porque hoje, 2000 anos depois, é fácil, de certa forma, entendermos, porque a igreja, por sua maioria, é formada por gentios. Hoje seria até o inverso, começar a chegar judeu aqui, não teria nenhuma parede de separação, pode entrar, seja bem-vindo. Mas naquela época não, se nós fôssemos judeus e chegasse um gentio, só, você pode até assistir, fica ali embaixo, você ouve e nem vê a gente. Se passar ali, a gente solta os cachorros ali. Entendeu? Tudo pitbull. Vai ser, depois a gente varre e vê o que é que faz. Era assim, parede de separação era passiva de morte, gente. Então isso é muito sério. Paulo, quando está escrevendo isso, ele está dizendo, acabou. Vocês têm o mesmo acesso que eles tinham. Tá? Então, Paulo então passa a dizer que nós, os efésios e todos os gentios, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então nós não somos mais uma parte anexo, alguma coisa. Somos tão cidadãos quanto aqueles judeus que também aceitaram Jesus, né? A promessa. Eu não vou voltar lá no capítulo 1, que já foi não vou ler, mas vou só para vocês, para lembrar para vocês que lá tem um trecho que diz assim, no capítulo 1 de Efésios, que Paulo fala que a nós, né, foram beneficiados, quem nós? Os judeus, que eles já tinham a promessa. Então qual era o cumprimento da promessa? É o reconhecimento de que aquele homem que estava ali, Senhor Jesus Cristo, era o ungido de Deus, o Messias esperado. E aí ele vai no capítulo, no versículo seguinte, diz: e para vós, pela pregação do Evangelho, né? Porque o Evangelho, as Boas Novas, ele é algo tão complexo e tão bonito que ele alcança todos, né? Mas se Deus quisesse não estender a gentios, bastaria quem crê que ele fosse o Messias, tinha acabado, com base na primeira aliança. Mas ele faz uma segunda aliança para incluir todo mundo. Os que creem que ele era o Messias, tá? E pela pregação do Evangelho, vocês que creram. Tá? Porque tinha gente também que não ia crer, não. Esses judeus estão querendo levar alguma vantagem. Se eles estão abrindo para a gente entrar nesse negócio dessa aliança dele, tem alguma coisa, mas não era assim que era recebido. Vocês vão observar no livro de Atos, em 2 ou 3 ocasiões pelo menos,
principalmente depois do capítulo 15 do livro de Atos, que é onde ocorre o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém, que Paulo sai, se eu não me engano, com, não sei se é o Silas ou Barnabé, eu não recordo agora, com cartas, e ele vai passando nas comunidades gentílicas, e quando ele lê que os gentios podem ser introduzidos, há uma grande alegria. Todos eles glorificam o Senhor. Todos eles vão glorificando o Senhor por poderem fazer parte, né? Porque Israel tinha toda uma história de pelo menos 1.500 anos como nação, né? De Abraão a Jesus em torno de 2.000 anos, mas com Abraão não tinha nação, não tinha nada, nem com Isaac, nem com Jacó. Isso cresceu no Egito. Com a lei é que ela se tornou uma nação ali no final do Egito, aqueles 400 anos, a caminhada no deserto em mais ou menos 1.500 anos, né? Então é muito tempo que todos os povos ficavam sabendo do acontecido. Amém? Amém. Então, essa família ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra da esquina. Que até eu lembro do Carlos pregando, quando da última vez que ele pregou aqui, ele falou sobre essa questão do Senhor Jesus Cristo sendo a pedra angular, aquela que sustenta. E os apóstolos e os profetas vêm logo em seguida, né, para que nós, como pedras vivas, como diz Pedro, façamos parte desse grande edifício. Amém? Amém. Vamos passar. Vamos passar agora para o capítulo 3, para falar da vocação dos gentios. Aí Paulo vai dizer no 3, por esta razão, ele vai usar essa por esta razão algumas vezes, pelo menos 2 vezes, né? Ele vai usar aqui no 3, e ele vai usar, querendo achar esse, e no 14, no 13 ele vai usar no 1 e no 14. Por esta razão. Quando Paulo diz por esta razão, ele quer dizer, por tudo que eu acabei de falar para vocês, por tudo que eu já venho falando para vocês, né? Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Amém. Por que razão? A gente acabou de falar de que os gentios fazem parte da aliança. Nós fazemos parte da aliança. Né? A casa da Cláudia aqui, ó, faz parte da aliança. O negócio lá em Roma chegou aqui, 2021. Dona Nilda. Entendeu, Dona Nilda? É para a senhora também. Amém. Para o seu esposo, os irmãos. Essa aliança para a gente. Está todo mundo junto aqui. Então, por esta causa, ele era prisioneiro, duplamente prisioneiro de Jesus Cristo. Ele quer falar espiritualmente. Espiritualmente, ele era escravo do Senhor. Não, eu sou escravo. O pastor até já pregou em alguns domingos sobre essa questão, doulos, né? Doulos, escravo, tal. E o outro prisioneiro, porque ele estava na prisão mesmo, quando ele escrevia, né? Lá em Roma, em uma prisão domiciliar. Então ele era prisioneiro duplamente. Mas o que ele quer dizer, gente, por esta razão, isso tudo está acontecendo comigo. Mas só que não é motivo de tristeza, é motivo de alegria, né? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Essa palavra dispensação, eu marquei aqui, ele fala assim, ó, se é que tendes ouvido. Por quê? Porque os Efésios não tinha sido a primeira. Paulo já era um pouco conhecido do trabalho que ele vinha fazendo com os gentios. Tá? A palavra dispensação, ela tem alguns sentidos, mas os 2 principais, ela fala de um período de tempo, uma dispensação que vai daqui para cá, algo que acontece, mas fala também de mordomia. Mordomia, administração, gestão. Então é nesse sentido que Paulo está falando. Se é que tendes ouvido falar a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dado. O que é que Paulo está dizendo? Eu fui incumbido como gestor, como administrador de uma tarefa que é levar o evangelho da graça aos gentios.
Foi uma dispensação que me foi dada. Vocês têm ouvido falar sobre isso? Não é? Não é uma novidade, eu não cheguei. Era uma forma de Paulo dizer para que eles ficassem mais firmes, porque eles não eram os primeiros. Então eles, além de tudo que Paulo falava, Paulo estava dizendo para eles, lembre-se que o que eu estou dizendo para vocês, de outras formas eu já andei falando para outras cidades, outras grandes cidades. Vocês já ouviram falar que me foi confiado como mordomo, né, fiel àquilo que me foi confiado. Então ele usa essa palavra dispensação. E que me foi dada por revelação. Tá? Me foi manifestado o mistério conforme há pouco acima acabei de escrever. O que mistério? Que judeus e gentios estariam debaixo da mesma aliança. Em Cristo. Em Cristo não há judeu nem grego. Tá? Então é isso que ele está falando. Revelação dada, né, por Jesus Cristo. Só pedir para um irmão ler. Você vê, eu disse da primeira vez que o Senhor Jesus aparece para Paulo várias vezes. Agora, registrado, tem aquele famoso encontro do Atos 9. Mas ele vai aparecer várias vezes, não registrado, para dar o que é que ele quer que Paulo faça. Vê, por exemplo, alguém que puder ler, que não leu ainda, Atos 26, 16. Atos 26, 16. Pode ser o Max, tá? Ali já com o microfone. Vinte e seis, 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Amém? Aí, aqui ele está sob, vamos dizer, custódia, preso antes de ir para Roma, respondendo uma série de coisas. O que é que Paulo está dizendo? O que Jesus falou para ele. Ele está relatando para as pessoas. Então o que é que ele diz? Que Jesus falou para ele, eu te apareci, e no finalzinho o que é que o Marcos leu? Já te aparecerei ainda. Isso aconteceu muitas vezes. Entendeu? Isso aconteceu muitas vezes. Então, o Senhor ia revelando, por isso que ele fala que foi por revelação. Porque eu jamais, só lendo o Velho Testamento, iria entender, né? Estava muito em oculto. Né? Tem um monte de coisas assim no Velho Testamento, em oculto, que a gente sabe, né? Que só o Espírito Santo. A título exemplificativo, quando Pedro está reunido ali antes do Pentecostes, mas em Atos 1, antes da descida do Espírito Santo, para a substituição de Judas Iscariotes, né? Ele usa assim, não, porque está escrito, fique vazia a sua casa, ou o seu palácio, e tome outro o seu bispado. Isso está solto, está no Salmo, irmãos. Assim, você está lendo um Salmo, aí vem de repente um negócio desse. Como é que Pedro vai saber, ou ficou sabendo, que aquele negócio de fique vazio o seu palácio está falando da ausência de Judas, e tome outro o seu bispado, que tinha que ter outra pessoa assumindo aquela função? Fantástico. Muito. Então o Espírito Santo, irmãos. Não foi Gamaliel que chegou lá para ele e disse, Pedro, interpretando aqui a Bíblia, estou vendo que está escrito, então você tem que... Não, o Espírito Santo. Fique vazia ou fique deserta os seus palácios e tome outro o seu bispado. Amou a maldição que lhe sobrevenha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Isso está no Salmo. Como é que você vai saber que era Judas? Agora é fácil. Por isso que eu falo, estudar o Velho Testamento à luz do Novo é muito mais fácil agora. Você começa a ver Jesus, começa a ver a igreja. Tudo que Jesus falou, está tudo lá falando de mim.
Aí você vê os sacrifícios, vê tabernáculo, vê cortina, vê tudo. Tem um monte de coisa. Por que 4 cortinas, cortinadas? Por que cada cor? Agora sim, mas na hora, mas teve que ter um homem fiel. Moisés, faze conforme eu te mostrei. Não inventa a roda, porque eu sei que eu estou mandando que seja desse material. Tá? Tinha que ser dessa forma. Amém? Amém. Agora, um detalhe, no versículo 10, nós não podemos deixar, irmãos, de passar, é uma responsabilidade nossa. O 9 e o 10, que diz assim: e demonstrar, estamos no 3, a todos, qual seja a dispensação do mistério, certo? A mordomia, a administração desse mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Olha aqui o 10. Para que agora seja manifestada por meio de quem? Pela igreja. Por nós. Olha a responsabilidade. Paulo não está mais aqui não. Somos nós que temos que manifestar essas coisas. Entendeu? Aos principados e potestades nas regiões celestes, já tinha falado para vocês que eles viram tudo e como cada um se comportou, ou a gente entende que cada um se comporta. Lembra que eu falei isso na primeira, para a gente ganhar tempo? Mas a responsabilidade ficou com a igreja, hein? A igreja do Senhor. Então a gente tem essa responsabilidade. Paulo vai orar novamente a partir do 14 ao 21. Por esta razão, de novo, por esta razão, por tudo que eu acabei de explicar, eu dobro os meus joelhos perante o Pai. Isso também aqui dá um estudo sobre por que dobrar joelho, por que ficar em pé, mas não é o caso. É uma oração. Amém? Amém. Do qual, isso aqui é difícil, vou falar para vocês, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Vou só abrir um parênteses para fazer. Os comentaristas dizem o seguinte: quando Paulo quis dizer do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, inclusive é um consenso geral em que em todas as línguas é muito difícil traduzir isso aqui, nesse formato. O que exatamente se queria dizer. Então alguns entendem que ele está falando da família dos redimidos, tanto os que já morreram quanto os que estão vivos. Não somos mais ligados a Diana, somos ligados ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E outros falam da questão da paternidade de Deus, lembra? Que eles tinham aquele sistema da deusa matriarca. Então ele fala da paternidade e aí vai além da igreja, no sentido de que toda a criação tem que entender que Deus tudo criou. É o que está no versículo 9. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então todo mundo precisa entender que quem criou tudo foi Deus. Não foi Diana nem outros deuses qualquer. A fim de que, irmãos, 17, estejamos arraigados e fundados em amor. A gente vai começar a ver muito isso, em amor. Eu estou aqui com tempo, já estou quase acabando, mais 5 minutos eu acho que estou terminando. Arraigados em amor. Ou seja, tudo aquilo que eu falei, tudo que nós fizermos como igreja, para levar esses mistérios, tem que ter como fundamento, tem que estar como enraizado, arraigado é enraizado, em amor. Possais compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Você vê que Paulo está falando das nossas medidas, ou seja, aquilo que Deus deu para a humanidade, tá? Mas ele fala o seguinte: possais compreender essas coisas e conhecer o amor de Deus. O amor de Deus excede o entendimento. Então a gente não entende o amor de Deus, mas a gente conhece o amor de Deus. É isso que ele fala. Todos nós conhecemos por experiência, não é isso? Todos nós, por experiência própria e pela fé, sabendo tudo aquilo que ele fez, nós conhecemos o amor de Deus. Agora, nós entendemos o amor de Deus? Não entendemos. Tá? Não entendemos.
Por que não? Mas é ruim ou é bom? É muito bom. Porque é um amor que é sério, ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Por isso as coisas de Deus são sempre de eternidade, 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 eternidade. Sempre nesse sentido. E a questão do amor, Reginaldo, a gente realmente não consegue entender. Porque a gente não entende que, porque às vezes uma pessoa está passando uma situação tão difícil, né? Até de fome, a gente sabe que Deus é amor, que Deus existe, né? Que cuida de tudo, mas diz assim, gente, que amor é esse? Faz as pessoas questionarem, né? Que amor é esse que uns estão tão bem? Eu até li isso, eu acho que em alguma coisa em Romanos, ou eu acho que foi em Romanos, e que eu até coloquei lá no grupo a pregação do Rodrigo, e ele está falando sobre isso, né? Porque às vezes você diz, ué, aquela senhorinha ali, tantos anos vivendo em, né, assim, o Senhor permitindo ela viver ali naquela idolatria, tanto, não interessa. Interessa que eu sei o que eu estou fazendo, né? É mais ou menos assim. Deus, ele sabe de todas as coisas. Realmente é incompreensível para nós entender a forma desse amor ser trabalhado, né? Desse amor. Mas a gente agradece a Deus. Nós, como crentes em Cristo, né, que Deus já desvendou para nós algumas coisas, graças a Deus tem mais ainda, que nós fomos encontrados por Ele, né? Amém por isso, que a gente possa valorizar isso, né? A cada dia. Amém? Para a gente terminar, teria mais uma folhinha, mas eu vou usar essa última folha na outra aula que conclui. Já é 10h10. Vamos ler, a gente pode ficar de pé, quem puder, que não leu ainda, é o famoso A Deus toda a glória. Olha o que Paulo fala, né? É o 3, 19 e 20. Quem puder ler, você vai ver aí os superlativos que eu falei, aquilo tudo é íssimo e que toda a glória é de Deus. 19 e 20 do 3, que são os dois últimos versículos, não é isso? Não, 19, 20 e 21. Espera aí. Então... Deve ser o 20 e 21. Isso, desculpe, o 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, e a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém? Glória. Então a gente conclui essa parte de hoje com essa parte aqui, que é uma oração de Paulo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ou seja, não tem fim que Deus pode fazer por nós. Não tem fim, nem aqui na eternidade. Por isso que se alguém pensar que na eternidade vai ser aquela chatice, um olhando, não. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nunca tem fim. Eu já aprendi 1 trilhão de anos. Não, você está errado primeiro que você está medindo o tempo. Aqui nem chegou 1 trilhão de anos. Já foram uma medida que você nem sabe qual é. Entendeu? Segundo, vai em frente, mano. Tem muita coisa que você não sabe nada ainda. Não. É assim. Entendeu? Aquele que é infinitamente poderoso. Fala. Então, a irmã Claudinha vai falar e a gente termina. Não, é até uma coisa que uma coisa que é até bem diabólica, que se você sempre vê qualquer programa, as pessoas falando sobre céu e inferno, falam realmente como o céu, aquela chatice, você vai ficar numa nuvem tocando harpa, e o inferno vai ser aquela coisa bombando, né? Pra você ver que vai ficar uma coisa maligna. Então você vai ficar no céu, não tem nada pra fazer, você nem foi pra lá. Tudo é como a Cláudia bem colocou, é tudo malignidade. No céu, irmãos, é uma crescente. Uma crescente, você não para, não tem fim. Né? Sabe aquela sensação que a gente, quando era criança, o tio diz, olha, amanhã eu vou trazer um presente para você. A criança não dorme nem direito. Aí vem algo novo. Você imagina isso no céu sem fim. Sem fim. Né? E no inferno, como alguns pensam equivocadamente, que Satanás vai mandar em alguma coisa, não mandar nada. No inferno é todo mundo nivelado. Ali a gente pode falar, todo mundo nivelado por baixo. Entendeu? Abaixo da lama. Ninguém manda, é só sofrimento. Foi feito só para eles.
Satanás e para os seus demônios lá. Tem homem que vai querer ir para lá porque não quer ficar com Jesus. Bem? Vamos orar agradecendo. Senhor, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome por este período. Continua, Senhor, a nos abençoar. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.